Eu levei minha crush pra um bar achando que era um encontro. No fim da noite, eu tava sentado sozinho enquanto ela saía de mãos dadas com outro cara. Eu sempre tive um fraco enorme pela Jen. Não era só atração. Era aquele tipo de sentimento que cresce devagar, alimentado por pequenas conversas, risadas compartilhadas e aquela sensação de que existe algo ali, mesmo que nunca tenha sido dito em voz alta. A gente se conheceu por amigos em comum, e toda vez que o grupo se reunia, acabava acontecendo a mesma coisa. Em algum momento, eu e ela nos afastávamos do resto para conversar. E essas conversas duravam horas. Falávamos sobre tudo: trabalho, planos, inseguranças, viagens que ela queria fazer. Eu sentia uma conexão muito forte. Ela ria das minhas piadas, prestava atenção quando eu falava, me mandava mensagem depois comentando algo que a gente tinha discutido. Na minha cabeça, aquilo significava alguma coisa. Talvez eu tenha confundido proximidade com interesse. Mas naquele momento, eu realmente acreditava que era recíproco. Depois de meses nesse quase, eu resolvi chamar ela para sair. Não em grupo, só nós dois. Escolhi um bar mais reservado, um pouco afastado dos lugares que a nossa galera costumava frequentar. Luz baixa, música ambiente, mesas mais isoladas. Eu queria criar um clima diferente do habitual. Para mim era um encontro. Eu não falei a palavra encontro explicitamente. Só chamei para sair. Hoje eu vejo o erro aí, mas na época eu achei que estava implícito. No dia eu fiquei nervoso de um jeito que não ficava há anos. Escolhi roupa com cuidado, passei perfume, até pensei na playlist do carro para não ficar aquele silêncio estranho no caminho. Peguei ela na casa dela. Ela entrou no carro sorrindo, leve, como sempre. A conversa fluiu naturalmente no trajeto. Eu fui relaxando. Pensava: é isso. Finalmente está acontecendo. Chegamos no bar, sentamos, pegamos o cardápio, e então eu ouvi alguém chamar o nome dela. Era a Holly, com o Percy, sentados numa mesa próxima. Eu senti um desconforto imediato. Não porque eu não gostasse deles, mas porque aquilo quebrava completamente a dinâmica que eu tinha planejado. Antes que eu pudesse reagir, a Jen já tinha acenado animada e convidado os dois para se juntarem a gente. Eu não podia simplesmente dizer não, então sorri e aceitei. A mesa virou uma roda de amigos. Conversa solta, risadas, comentários sobre gente que não estava ali. Eu tentei entrar no ritmo, mas por dentro eu estava frustrado. Eu tinha esperado meses por aquele momento a dois, e em menos de 5 minutos ele tinha virado um rolê comum. A situação ficou ainda mais desconfortável quando a Holly começou a brincar de cupido. Ela começou a apontar discretamente para alguns caras no bar e comentar com a Jen que eles faziam o tipo dela. A Jen ria, meio sem graça, mas não parecia perceber o peso daquilo para mim. Eu fiquei em silêncio, tentando não demonstrar nada, até que a Holly chamou um cara que aparentemente conhecia de vista. Doug. Ele veio até a mesa, se apresentou e sentou na ponta. Em poucos minutos, ele e a Jen estavam conversando animadamente. Descobriram interesses em comum, começaram a trocar histórias de viagem, riam de coisas que eu nem entendia direito. Eu fui ficando cada vez mais calado. Em algum momento eu percebi que tinha deixado de ser o centro da atenção dela naquela mesa. Na verdade, eu tinha deixado de ser qualquer tipo de foco. Eu era só mais um ali. E o detalhe mais irônico de tudo: eu era o cara que tinha levado ela até ali. Foi nessa hora que caiu a ficha de que talvez só eu estivesse tratando aquela noite como um encontro. Depois que o Doug sentou na mesa, a dinâmica mudou completamente. No começo eu ainda tentei participar. Fiz um comentário aqui, outro ali. Mas a conversa começou a fluir num ritmo que claramente não precisava de mim. Eles descobriram que tinham amigos em comum, falaram de lugares que já tinham viajado, começaram a comparar experiências. A Jen estava animada de um jeito que eu não via há algum tempo. E aquilo começou a doer de verdade. Não era só ciúme. Era a sensação de estar sendo substituído em tempo real. Eu tinha planejado aquela noite pensando em criar conexão, e de repente eu estava assistindo outra pessoa fazer isso no meu lugar, com uma facilidade que me desmontou. Em algum momento eu parei de tentar competir. Fiquei quieto, tomando minha bebida devagar, fingindo mexer no celular de vez em quando. Eu não queria parecer o cara emburrado da mesa, mas também não sabia mais qual era o meu papel ali. O Percy percebeu. Ele me deu um leve toque no braço e falou baixo: "Cara, isso era um encontro, né?" Eu só balancei a cabeça. Ele soltou um "putz, foi mal", quase num sussurro. Disse que não fazia ideia,
que a Holly também não sabia. Aquilo confirmou o que eu já estava começando a entender. Na cabeça deles era só mais uma saída entre amigos. Na minha, não. O pior momento veio quando a Jen e o Doug começaram a conversar tão focados um no outro que o resto da mesa praticamente sumiu. Eles se inclinaram um pouco mais perto, riam mais baixo. Criaram aquela bolha que eu tinha imaginado que seria minha com ela naquela noite. Eu me senti pequeno, invisível. E teve um detalhe que me marcou muito. Em determinado momento, ela tocou no braço dele enquanto ria. Era um gesto simples, natural. Mas aquilo me atravessou, porque era exatamente o tipo de coisa que eu sonhava que acontecesse comigo. O tempo começou a passar devagar. Eu pensava em várias possibilidades. Interromper, sugerir que a gente fosse embora, falar alguma coisa, mas qualquer atitude minha pareceria controle ou ciúme injustificado. Afinal, eu nunca tinha dito claramente que aquilo era um encontro. Eu estava preso numa situação que eu mesmo criei. Em certo momento, os dois levantaram juntos dizendo que iam ao banheiro. Não sei se foram realmente só ao banheiro. Só sei que voltaram ainda mais próximos. A linguagem corporal já era diferente. Existia uma intimidade que claramente tinha se formado ali. Foi então que veio o golpe final. A Jen virou para mim com a maior naturalidade do mundo e disse: "Ei, o Doug chamou para ir numa festa ali perto com uns amigos dele. Acho que eu vou dar um pulo lá. Você se importa?" Ela falou sorrindo. Sem maldade. Sem provocação. Como se estivesse pedindo para mudar o pedido da comida. Naquele segundo, tudo ficou muito claro. Para ela, eu era o amigo que tinha dado carona. Não o cara que estava tentando convidá-la para algo a mais. Eu senti meu rosto esquentar, mas consegui responder numa calma que eu não sei de onde saiu. Claro, vai lá, aproveita. Ela agradeceu, me deu um abraço rápido e voltou a falar com o Doug. Em poucos minutos eles estavam saindo do bar juntos. Eu fiquei sentado. O Percy tentou puxar assunto comigo. A Holly parecia desconfortável, talvez começando a perceber a situação. Mas não havia mais nada a ser feito. Eu paguei minha parte da conta. Me despedi. Saí do bar sozinho. O caminho até o carro foi estranho. Não era raiva. Não era exatamente tristeza ainda. Era uma mistura de vergonha com frustração. A sensação de ter interpretado tudo errado por meses. Quando entrei no carro e fechei a porta, o silêncio me acertou de vez. Eu fiquei alguns minutos parado antes de ligar o motor. Dirigi sem música, sem pensar direito, só revivendo mentalmente cada momento da noite, tentando entender onde eu tinha errado. E quando estacionei na frente da minha casa, a ficha caiu de vez. Eu tinha passado meses criando uma história na minha cabeça, sem nunca confirmar se ela existia também na dela. Foi ali, sentado no banco do motorista, que eu finalmente deixei a frustração sair. Não foi um choro dramático. Foi aquele choro silencioso, pesado, que vem mais da decepção consigo mesmo do que com o outro. Eu não estava bravo com ela. Eu estava envergonhado por não ter sido claro. Na manhã seguinte, eu acordei me sentindo esgotado. Não era só tristeza. Era aquela sensação de ressaca emocional, como se eu tivesse exagerado em algo que nem aconteceu de verdade. Eu fiquei revivendo a noite inteira na cabeça. Cada detalhe, cada risada dela, cada momento em que eu fiquei quieto. E principalmente o momento em que ela perguntou se eu me importava de ir embora sozinho. A parte que mais doía não era ela ter ido com outro cara. Era perceber que pra ela aquilo nunca foi um encontro. Eu pensei seriamente em deixar pra lá, fingir que nada aconteceu, continuar sendo o amigo disponível, o cara tranquilo que nunca cria conflito. Mas eu sabia que, se eu não falasse nada, aquilo ia virar ressentimento. E eu não queria transformar algo que era importante pra mim em amargura silenciosa. Então, eu mandei mensagem. Perguntei se a gente podia conversar. Ela respondeu rápido, tranquila, como sempre. Aquilo até me deu mais certeza de que, na cabeça dela, nada tinha sido estranho. Eu respirei fundo e fui direto. Falei que, pra mim, aquela saída tinha sido um encontro. Que eu estava interessado nela além da amizade. Que eu tinha ficado chateado com o que aconteceu, não por ela ter conhecido alguém, mas porque eu não tinha deixado minhas intenções claras, e isso tinha gerado uma situação desconfortável. Eu não acusei, não cobrei, só expliquei. A resposta dela veio alguns minutos depois. Ela disse que realmente não fazia ideia de que eu estava vendo aquilo como um encontro, que pra ela era só mais um rolê nosso.
que ela nunca tinha interpretado minhas atitudes como algo além de amizade, e que, se soubesse, teria agido diferente naquela noite. Ela pediu desculpa, disse que ficou mal de perceber que tinha me machucado sem perceber. E então veio a parte inesperada. Ela sugeriu que a gente saísse de novo, dessa vez deixando claro que seria um encontro de verdade. Só nós dois. Sem amigos. Sem interferência. Meses antes eu teria aceitado na hora. Mas naquele momento eu percebi que ainda estava mexido demais. Eu não queria aceitar movido por carência ou pela sensação de agora deu certo. Eu precisava entender por que eu tinha passado tanto tempo presumindo coisas em vez de perguntar diretamente. Eu respondi que apreciava muito a sinceridade dela. Que gostava dela, sim, mas que precisava de um tempo para organizar meus sentimentos. Que aquilo tinha me mostrado que eu precisava ser mais claro nas minhas intenções e também mais seguro sobre o que eu queria. Ela foi compreensiva. Disse que respeitava isso, que a amizade continuava importante para ela, e que se um dia eu quisesse tentar de novo, a porta estava aberta. Depois daquela conversa, algo mudou entre a gente. Não ficou estranho. Pelo contrário, ficou mais honesto. Eu parei de agir como alguém que espera algo escondido. Ela passou a prestar mais atenção nos contextos. A gente continuou saindo em grupo, conversando normalmente, sem tensão acumulada. Com o tempo, a vergonha daquela noite foi diminuindo. Virou uma memória desconfortável, mas também uma referência importante para mim. Eu percebi que não tinha sido rejeitado de verdade. Eu tinha falhado em comunicar o que queria. Existe uma diferença grande entre ser ignorado e nunca ter se declarado. Meses depois, a gente chegou até a rir da situação. A Holly ainda brinca que quase armou um reality show sem saber. O Percy já pediu desculpa umas 10 vezes. E eu aprendi que expectativa não comunicada vira frustração quase garantida. Hoje, eu olho para aquela noite como um ponto de virada pessoal. Eu parei de tratar intenção como se fosse algo que o outro precisa adivinhar. Se é encontro, eu falo que é encontro. Se eu estou interessado, eu deixo claro. Pode dar errado? Pode, mas pelo menos não existe essa zona cinzenta onde só uma das pessoas está vivendo a história. Eu ainda gosto da Jen. Isso não sumiu do dia pra noite. Mas agora eu gosto com consciência, não com fantasia. Se um dia a gente vai tentar de novo, eu não sei. O que eu sei é que, naquela noite, eu entrei no bar achando que estava começando uma história romântica. E saí aprendendo que maturidade às vezes começa com um desconforto enorme. Se quiser acompanhar outras histórias como essa, se inscreve no canal. Eu vou continuar contando, mas sempre com as intenções bem claras.